Então a gente teve vários conflitos nessa vida, já viu o sofrimento aparecer dentro desses conflitos. Agora nós olhamos novamente aquilo. A gente vê por que eu chorava, passava mal, e agora não choro nem passo mal, né? Então a gente encontra um amigo assim. Enfim, o que aconteceu? Por que você estava chorando? Ah, eu chorei porque, enfim, ela foi embora. Aí, e agora, por que você está sorrindo? Ah, porque ela voltou? Não, não voltou, mas eu encontrei uma outra melhor. No caso, eu estou me referindo a uma bicicleta, né? A bicicleta foi roubada e a pessoa encontrou agora uma outra bicicleta. Assim. Então, aí passou o sofrimento, mas e o apego aquele com a sua bicicleta, enfim. Né? O Pele podia ser uma barraca, né, Pele? Ele tinha uma barraca em Alto Paraíso. Ele ia lá, visitava a barraca e ia embora. Visitava, ia embora. Um dia chegou lá a barraca, não tinha esperado mais, foi embora. O nome dela era Barraca. Quer dizer, no caso era uma barraca mesmo. Aí alguém achou a barraca sozinha, abandonada, ela levou ela e a barraca foi, né? É situação grave. Então é assim, mas aí passou, né? Afinal, hoje o Pele tem uma casa. Não precisa mais da barraca, né? Então isso é uma coisa interessante, isso, né? Então nós estamos presos dentro de uma bolha. A bolha produz sofrimento. Quando nós nos deslocamos daquela bolha, o sofrimento cessa. Vocês olhem assim como que o sofrimento cessou. Se vocês quiserem voltar para dentro daquela bolha, vocês conseguem voltar, o sofrimento retorna. Ele está esperando. Se vocês conseguem se botar naquela bolha, perfeito. Então tem pessoas que têm muita habilidade, né? Elas nunca resolvem o seu sofrimento. Elas conseguem, não importa qual psiquiatra ou terapeuta, a injeção, a pessoa consegue se preservar dentro da bolha. Aí pronto, ela garante que aquilo é real, assim. Então tá bem, é uma habilidade, uma super habilidade, né? Super habilidade. Mas, por exemplo, esse ponto ele é super importante, porque a gente percebe que não só as bolhas surgem, mas existe uma base, que não é uma bolha, que faz as bolhas surgirem. Aí nós podemos adivinhar a terceira nobre verdade. A terceira nobre verdade é assim, a liberação é possível. Quando a gente descobre que existe vida fora da bolha. É uma coisa assim. Então esse é um ponto super importante, né? A gente vai descobrir isso por quê? Porque a gente salta de uma bolha para outra, de uma bolha para outra, de uma bolha para outra. E no fim a gente descobre que ainda que as bolhas sejam problemáticas, existe uma base fora da bolha, senão a gente não conseguiria se manter vivo quando a bolha afunda, entende? Isso é super importante, pessoal. Terceira nobre verdade. A liberação é possível. A liberação é possível. Se as realidades fossem fixas, externas, a liberação não seria possível. Mas as realidades e tudo que a gente compreende tem essa característica. Eu acho interessante observar sob o ponto de vista da ciência, né? Eu gosto assim, tá certo que eu tenho essa conexão já de muito tempo, né? Mas a ciência ela rompe também as noções das bolhas, como a gente estava olhando. Então estava citando a pessoa olhando a Terra desde a Lua, né? Isso é interessante, super interessante. Mas é interessante também olhar as múltiplas visões cosmológicas que a gente já desenvolveu do universo. Eu estava olhando agora, mais recentemente, esse fenômeno. O que acontece quando um buraco preto se aproxima, né? Então nós temos buracos negros dentro da nossa própria galáxia. Então é de esperar que mais dia, menos dia, não só o Sol vira uma gigante vermelha, né, e absorve a Terra, o sistema solar todo, né, novamente. Ou seja, a coroa solar se expande ao ponto de reabsorver os planetas, né? Mas a gente tem outras possibilidades de apocalipse, né? Tá certo que tem esses assim, repetinos de
meteoritos de grandes massas, né, de asteroides que vinham a se chocar contra o planeta. Né. Tem um asteroide que eles viram que é chamado Grande Trump. Eu não sei se a gente resiste a isso, né? Mas tudo bem, né? A gente espera que o grande Putin bata no grande Trump e que resolva lá por cima, né? Não chega por aqui, né? Mas tem essas possibilidades também dos buracos negros. Então eu vi uma simulação muito interessante, um cientista descrevendo como seria nós começarmos a ficar sob a influência de um buraco negro desse, né? O que acontece, né? Eu achei aquilo super interessante, assim, do ponto de vista causal, como que seria, né? Então, na medida em que nós nos aproximamos do buraco negro, como a gravitação é intensa, né, a partir do buraco negro, nem a luz escapa de dentro do buraco negro, por isso que ele é negro. Então não escapa a luz. Então ele tem uma gravitação tão intensa que ele altera o movimento da luz. Então, na medida que a gente se aproxima, todas as luzes que chegam para nós, elas começam a fazer curvas. Então existe uma alteração na aparência do céu. As estrelas começam a trocar de posição. Você olha para o céu, as estrelas estão trocando de posição. Existe um efeito lente no céu, que é uma lente gravitacional. Na medida em que a gente penetra, fica mais próximo do efeito do buraco negro, parte da luz, que é como se a gente estivesse entrando num túnel. A gente só consegue olhar uma certa parte onde aparecem estrelas. Pelos lados a gente já não vê mais as estrelas. Porque a luz que chegaria, ela já está tão desviada que não chega para nós. Então, nós começamos a ver o céu, ele começa a surgir como se fosse um disco com estrelas, mas dos lados já não tem mais estrelas. Aí se vocês têm fé no Buda, é a hora. É hora de fazer prática, pessoal. Aí na medida em que nós vamos penetrando nessa região gravitacional mais intensa, esse aspecto ele vai se fechando. Ele vai se fechando, ele vai terminar ficando um ponto dentro de uma escuridão. Né? Esse é o apocalipse do buraco negro. E o resto não dá nem para contar, porque não sai nada de lá, não ouve mais nada. Então esse é um ponto interessante. Quando eu olho isso, eu não olho sob o ponto de vista, bom, será que acontece ou não acontece? Não é totalmente assim. Né? Eu prefiro olhar nessa perspectiva, como que a gente se sente confortável dentro dessa bolha, como se fosse perpétua. E nós estamos dentro de uma bolha. Eu acho super interessante essas múltiplas visões, porque elas, na verdade, elas oferecem outros lugares a partir do qual nós podemos reconhecer a nossa realidade como uma realidade parcial. Né? E essas realidades eu acho interessante, assim, a forma como a ciência também opera. Né? Os cientistas, eles percebem que a forma como nós estamos olhando aqui é totalmente limitada aos sentidos físicos, etc. Tudo que a gente vê tem essa limitação. Né? As cores são cores psicológicas e não cores verdadeiras. Né? Então eu acho super interessante. A ciência, ela pode nos ajudar, né? a trabalhar essa questão da bolha de realidade, como que a gente fica preso. Né? Sobre o ponto de vista, por exemplo, antropológico, né? Quando a gente diz assim, ponto de vista antropológico, isso já seria um ponto de vista talvez eurocêntrico, né? Um ponto de vista limitado, assim. Os antropólogos, eles olham dentro de uma visão científica. As visões científicas, elas são complicadas. Mas enfim, dentro da cultura e da bolha que nós estamos operando, os antropólogos fazem o que podem. Né? Aí eles tentam entender, por exemplo, as culturas que não são propriamente as culturas que nós estamos operando. Então eles terminam entendendo isso na perspectiva da nossa própria visão. Assim.
Eles vão traduzindo as experiências dos outros povos, das outras nações, das outras culturas, dentro de uma certa perspectiva. Então hoje a gente gera uma visão de mundo baseada no paradigma econômico, globaliza isso como se fosse a forma humana de viver. Mas ela não é a forma humana de viver, é uma forma cultural específica. Mas como os nossos olhos ficam muito estreitos, a gente pensa que é a única maneira, não tem outro jeito, é assim. Então a gente começa a estudar o que está acontecendo conosco, enquanto essa cultura, como se fosse a história da humanidade. A gente olha assim. Mas é super estreito, pessoal. Se vocês olharem as notícias dos meios de comunicação, essencialmente o que chama atenção para eles são elementos dentro dessa cultura específica. Né? Qualquer outra coisa, aquilo não importa. Então eles estão dentro de uma cultura econômica. Super importante ver a cotação do dólar, a cotação das várias moedas, a cotação das ações, não das boas ações ou más ações, mas das ações das empresas. Assim, eles ficam olhando desse modo. Parâmetros cruciais, assim como a utilização do solo, o nível de fertilidade do solo, o bem-estar das pessoas, eles simplesmente não são aparentes. Né? Aí vocês vão ver quando essas bolhas de realidade se chocam umas com as outras, como que as alternativas disso se desenham sob o ponto de vista dos jornalistas. Né? Aí eles vão especulando sobre aquilo. Eles são repórteres dentro da bolha comum da realidade. Assim. Eles não conseguem ver de uma forma diferente. Eles não conseguem olhar os fatores que efetivamente estejam operando dentro de uma visão mais ampla. Né? Só que esses fatores seguem operando. Então, de modo geral, os meios de comunicação são surpreendidos. De tanto em tanto, eles aconteceu tal coisa, aconteceu tal outra coisa. Porque eles não trabalhavam naquilo. Então tem grandes transformações, grandes mudanças constantemente ocorrendo. Mas a gente não vê porque a gente está operando segundo uma ótica de um tipo de bolha. Só que essa bolha, ela parece tão ampla, né, que a gente termina achando que tem que acompanhar as notícias todas, mas são notícias como se fosse campeonato de futebol. Às vezes eu acho o campeonato de futebol mais real, assim, do que essa multiplicidade de notícias das várias coisas. Porque eles pensam que o jogo é assim, mas o jogo já está mudando, já não é assim, já é uma outra coisa. Então, constantemente, nós operamos dentro de bolhas de realidade. Assim, as pessoas não percebem. Então, esse é o aspecto da origem do sofrimento. E dentro disso tem a origem do sofrimento, que as pessoas se matam, destroem a natureza, causam grandes confusões dentro do mundo das bolhas, até que aquilo meio que se resolve. Então, as pessoas são as mesmas, os lugares são os mesmos, mas agora tem uma outra bolha. Então, repentinamente tudo começa a melhorar e vai piorando em outras regiões. É muito interessante isso. Vocês vão ver também camadas de bolhas de realidade. É muito parecido com os deuses e semideuses. Os deuses não são propriamente afetados, os semideuses lutam, os seres humanos sofrem, os animais nem sabem de onde é que veio o tiro, por que o rio extinguiu. Os seres famintos continuam famintos em todo lugar, e os seres dos infernos continuam atormentados e atormentando incessantemente. Assim. Então essas realidades são assim, e elas vão mudando, elas vão se reconfigurando. Então isso são as causas do sofrimento. Mas a liberação do sofrimento é possível. Então a gente percebe, por exemplo, nós estamos dentro de bolhas, mas nós não estamos de fato dentro de bolhas. As nossas identidades surgem desse modo, mas tem um brilho de inteligência que independe da bolha. É o brilho que nos permite criar um outro personagem dentro de uma outra bolha. Outro personagem dentro de uma outra bolha. Então nós somos isso. Nós somos hoje personagens dentro de algumas bolhas. Mas a gente já foi personagens dentro de outras bolhas. Então nós temos essa base, né? Essa base livre que nos permite surgir e ressurgir desse modo.